O BAP falou assim, ninguém vai investir mais do que eu. Por quê? Porque a Leila Pereira, entre aspas, sem nenhuma ofensa, linguaruda, novamente falou mais do que devia sobre a liga. O Flamengo faz, ele anuncia o quanto ele arrecadou e mostra pro mercado, eu vou ditar as regras porque ninguém arrecada mais do que eu. E aí sobra pra Leila o quê? Ficar quieta. Você percebeu do que falava do risco do Flamengo ser um Bayern de Munique? E nunca esteve tão real como tá. Vai conseguir? Vai jogar contra o Flamengo só achando que é o time do cheirinho, entre aspas, eu tô usando, ou vai jogar contra o Flamengo para impedir que o Flamengo ganhe tudo? Eu adoro cheiro de medo. Fala comigo, seus mitos zeração. Olha, hoje o vídeo está fantástico. Tem palmeirense aqui revelando o seu temor, analisando uma análise sincera aqui do nosso querido Fernando sobre o futuro do futebol brasileiro. E ele teme sim que o Flamengo se torne o Bayern, hein? O vídeo está fantástico, peguei aqui pequenos trechos. Vão lá conferir no canal dele, lá a live completa, para vocês entenderem todo o contexto. E tem também aqui a mídia paulista com Facincana e a galera falando sobre Marcos Antônio no Flamengo. Parecia que não ia vir, e agora tudo indica que vai vir. Enfim, os créditos de cada canal eu vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Também lembrando que eu também vou aqui opinar no final do vídeo, também quero muito saber a opinião de vocês, ok? Compre os produtos do Mengão aqui também, que vocês vão estar ajudando a fortecelecer meu trabalho, ok? Bora seguir aqui na ação. Tá definido, eu vou procurar aqui. A questão é o seguinte, vamos supor que o Flamengo chegue hoje lá e fale assim, ó, São Paulo tem a prioridade de compra, tá? Vai exercer a prioridade de São Paulo, não tem como contratar hoje. Como comprar. Só se fizer uma outra dívida que a gente está criticando tantos clubes aqui que fazem. Aí o Flamengo vai lá e faz assim, ó. Com a vantagem, Lelê, que ele já fez puxa para o jogador, ele paga a dívida. E aí a vantagem do Flamengo é que ele já seduziu, essa informação que eu tenho no cara do São Paulo. O Marcos Antônio ficou muito impressionado com a proposta do Flamengo. Parecido com o caso do Caio Jorge, né? A proposta diz que foi um negócio que o moleque até se arrumou na cadeira, gente. E aí, como é que o São Paulo vai exercer a opção de compra? E faz sentido o interesse, inclusive, no Marcos Antônio, porque falavam muito do interesse do Flamengo também no Bidon, que é esse jogador de meio de campo aí, só que o Bidon tem um contrato já que assegura mais o Corinthians, né, ali com multa e tudo mais. Mas ele é do Corinthians, né? É do diferente, por isso mesmo. Não é de São Paulo, por isso mesmo. Pra tirar do Corinthians o Breno Bidon é mais difícil do que o Marcos Antônio do São Paulo. E aí, no assunto do vídeo, o que o Flamengo sempre fez com Palmeiras e outras equipes? Tenta tirar o Pedro do Flamengo. Olha como que foi pro Gabigol sair. O Gabigol saiu depois do vínculo do contrato. O Flamengo, quando ele enxerga o jogador como pilar, vai lá tentar tirar o Léo Pereira hoje pra ver. Então os clubes aqui no Brasil vão ter que fazer isso. O que o Pedrinho BH fez? Ah, você quer? 50, é o dobro do que você tá querendo me oferecer. E eu acho que os clubes vão ter que ter essa postura. É só essa postura que vai fazer com que essa tática do Flamengo dê errado. A tática do Palmeiras já foi assim também lá atrás com o Alexandre Matos. Nós descobríamos que um time queria determinado jogador, o que o Palmeiras ia lá, atravessava a negociação e trazia. O próprio Marlon Freitas, o Fluminense queria. Então o Palmeiras também participa disso. É importante deixar claro que quando o Palmeiras colocou 700 milhões, ele também participa ativamente disso. Ele também inflaciona o mercado. Inclusive o Palmeiras, se a gente fazer uma análise fria do quanto a gente paga para determinados jogadores, eu acho que o Palmeiras é o time que mais inflaciona o mercado, ainda mais do que o Flamengo. Só que de uma forma meio estranha. Do preço. Meio estranha. Ele estabelecendo um outro patamar. Ou seja, aqui em outras palavras, ele é o dono da Stake, né? Stake não é aquela marca. Ele que tá ditando as regras. É mais do que isso. A declaração do BAP, vamos lembrar? O BAP falou assim, ninguém vai investir mais do que eu. Por quê? Porque a Leila Pereira, entre aspas, sem nenhuma ofensa, linguaruda, novamente falou mais do que devia sobre a liga, e ele pegou e colocou assim, o que ele fez? A Leila posiciona o Palmeiras com 700 milhões. Posicionou. Ela posicionou antes da liga. E aí o que o Flamengo faz? Ele anuncia o quanto ele arrecadou e mostra pro mercado, eu vou ditar as regras porque ninguém arrecada mais do que eu. E aí sobra pra Leila o quê? Ficar quieta. Você percebeu? E o BAP veio, falou tudo isso e a Leila Pereira não teve condição de responder. Por quê? Porque não tem o que ela responder, mano. Entendeu? Porque, de fato, ele não está errado. Se o Flamengo capta mais recurso, ganha mais receita,
automaticamente, dentro do conjunto de regras de uma liga, ele pode gastar mais do que todo mundo. Então você trabalha a alavancagem e no momento da alavancagem ele não ganha nada. E as outras equipes ganharam. E o Flamengo ainda vai fazer. Tudo indica. Claro, já tinha contratado anteriormente o movimento do Jorginho, o movimento do Carrascal. Não é também qualquer movimento. Tinha feito já anterior o movimento do De La Cruz. Então não são quaisquer movimento que o Flamengo fez. Só que o Flamengo consegue captar esses jogadores num formato diferente do que o Palmeiras fez. Contratou, ganhou os 2 títulos e agora pode fazer melhor. Entendeu? Agora, tudo aquilo que falava do risco do Flamengo ser um Bayern de Munique, e nunca esteve tão real como tá. Vai conseguir? Vai, da habilidade política do BAP, da habilidade de montagem de elenco, de scouting dos jogadores. Mas nunca esteve tão claro essa distância abrindo. Agora abriu. Agora é inevitável. Os caras ganham 2 títulos e tem disposição para alavancar risco, alavancar investimento, que num primeiro momento é dívida, mas depois lá na frente se torna resultado desportivo. Pelo menos é o que todo mundo fez e indicou. Quando o Flamengo, em 2028, tiver uma receita recorrente de 1,8 bilhões, 70% disso ele vai poder gastar no seu clube. E o Cruzeiro... Aí acabou, né? Aí me faz lembrar vídeos de vários influenciadores, jornalista, comunicador. Se o plano deles der certo, ou seja, vai precisar ter muito sangue nos olhos das equipes para tirar os títulos do Flamengo. Porque caso dê certo em título, porque a alavancagem no futebol depende de título. No caso do Flamengo ainda mais, porque ele não me parece estar comprando para revender, tá entendendo? Essa é a diferença. Ele está comprando para colher. Ele está investindo para ganhar e não para vender. Então, a alavancagem do Flamengo depende de título. E aí, o que acontece? As equipes precisam minimizar erros, né? Por exemplo, o Corinthians jogou contra o Flamengo no retorno. Ele deveria ter ganho aquele jogo. Aí, como é que o atacante do Corinthians bateu o pênalti? O Palmeiras contra o Flamengo faz um jogo muito bom, perde 3-2. O Estudiantes faz um jogo muito bom na volta contra o Flamengo, perde também nos pênaltis. O Racing fez um jogo ok na volta, também perdeu. O Palmeiras na Libertadores nem chutou no gol. Então, pera, isso não me parece reunir uma série de coincidências, né? Ainda que as equipes conseguem disputar, elas vão precisar fazer um pouquinho mais, elas vão precisar levar a campo aquilo que a questão financeira está trazendo no bastidor. Ou seja, vai jogar contra o Flamengo só achando que é o time do cheirinho, entre aspas, eu estou usando, ou vai jogar contra o Flamengo para impedir que o Flamengo ganhe tudo? Esse é um ponto que eu quero ver a opinião de vocês aí. Quem chegou até o ponto aqui no... Nação, e agora eu quero saber a opinião de vocês, ok? Olha, o plano do BAP é exatamente isso aí. O ótimo vídeo do Fernando aí, acompanha o vídeo completo dele lá. E é um ponto isso aí do Chica também, lá juntamente com o Mauro César, lá no BarbaCast, que é o seguinte: o BAP está inflacionando esse mercado, pensando já no futuro. Porque o único que vai ter condições de gastar com o fair play financeiro entrando em vigor esse ano, conforme passar os anos aí, o único que vai ter condições de fazer alto investimento vai ser o Flamengo. Por isso que o BAP está tratando de inflacionar esse mercado. Quero saber a opinião de vocês.